Olá, bem-vindos ao quadro. Nessa aula nós vamos estudar a recombinação genética em bactérias. E para começar, eu quero que vocês tenham em mente que recombinação genética não é reprodução sexuada, ok? Bactérias não têm reprodução sexuada. A reprodução das bactérias acontece por divisão binária, que é um processo assexuado que nós já vimos em aulas anteriores. Mas a recombinação genética é capaz de gerar novos indivíduos. E isso acontece porque, a partir da recombinação genética, ocorre uma mistura de material genético entre indivíduos diferentes. E essa mistura pode ocorrer de três formas diferentes. E são essas formas que nós vamos estudar nesta aula. A primeira forma é chamada de transformação, e vocês vão encontrar também como transformação bacteriana. A transformação bacteriana ocorre quando uma bactéria absorve uma molécula de DNA ou fragmentos de DNA de outras bactérias. Que tipos de bactérias? Bactérias que estão mortas ou decompostas. Então, como que ocorre a transformação? Nós temos aqui uma bactéria que está morta, ok? E essa bactéria já está com o seu DNA fragmentado. Uma segunda bactéria pode se aproximar, vamos desenhar o material genético dessa segunda bactéria, e essa segunda bactéria, essa bactéria que está ativa, pode absorver um fragmento de DNA da bactéria que está morta. E o que acontece com esse fragmento de DNA que foi absorvido? Bom, esse fragmento pode ou não ser incorporado ao DNA do nucleóide. Mas isso só vai acontecer se o DNA absorvido for semelhante ao DNA da bactéria receptora. Se for um DNA muito diferente, provavelmente esse DNA vai permanecer no citoplasma e não vai ser incorporado ao DNA do nucleóide. Vocês querem um exemplo de uso da transformação em benefício dos seres humanos? Eu posso mencionar para vocês a produção de insulina. A insulina é um hormônio humano que controla a taxa de glicose no sangue, e a deficiência desse hormônio provoca uma doença que é conhecida como diabetes. A maior parte da insulina produzida industrialmente é produzida através de bactérias que foram transformadas. O que foi feito? O gene da insulina foi incorporado a plasmídios de algumas bactérias, e esses plasmídios foram colocados num ambiente e bactérias saudáveis absorveram esses plasmídios. A partir desse momento, essas bactérias transformadas começaram a produzir a insulina. Agora vamos ver outro processo de recombinação gênica. É o processo que é chamado de transdução. Vamos entender o que é a transdução bacteriana. Na transdução, diferente da transformação, não ocorre a absorção dos fragmentos de DNA. Ocorre uma transferência de fragmentos de DNA entre uma bactéria e outra. Para ocorrer essa transferência, é necessário um vetor. E quem será esse vetor? Esse vetor será um vírus específico de bactérias, que é chamado de bacteriófago. Nós já vimos como os bacteriófagos agem nas aulas sobre vírus. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem procurar as nossas aulas sobre os vírus. Mas, rapidamente, nós temos aqui uma bactéria, está aqui o material genético dessa bactéria, o nucleóide, e aqui do lado de fora nós temos um bacteriófago, que é um vírus específico de bactérias. O bacteriófago também contém o material genético, e ao infectar uma bactéria,
ele injeta esse material genético dentro da bactéria. Mas vocês viram que os vírus, no momento da reprodução, formam o capsídeo em torno de fragmentos de DNA viral. Mas vamos imaginar que, quando o vírus forma esse capsídeo, que dentro dele também fica preso um outro fragmento de DNA, um fragmento de DNA da bactéria que estava infectada por esse vírus. E nesse momento da infecção da nova bactéria, o vírus pode injetar também este fragmento de DNA bacteriano. Da mesma forma, esse fragmento poderá ou não ser incorporado ao nucleóide da bactéria. Isso vai depender da semelhança entre esses dois materiais genéticos. Mas o interessante dessa forma aqui de transdução é que a bactéria só vai conseguir incorporar esse material genético se o ciclo desse vírus for o ciclo lisogênico. Por quê? Se for o ciclo lítico, que é aquele ciclo que termina com o rompimento da membrana da bactéria, a bactéria vai morrer. Então, vai fazer diferença se ela tem ou não um DNA diferente incorporado no seu interior. Mas se o vírus entrar em ciclo lisogênico, aí sim, essa bactéria vai poder se dividir e originar uma linhagem de bactérias com novas características, usando características que estarão contidas nesse material genético diferente que foi incorporado à bactéria através de um bacteriófago.